Escute, eu tenho 85 anos, né? E vou te dizer uma coisa que ninguém quer ouvir. De verdade. Algo meio feio, sabe? Algo que, honestamente, vai te incomodar um pouco. Mas, se você não aceitar essa verdade agora, você vai acabar morrendo exatamente como eu quase morri. Pobre, sozinho e com um monte de arrependimentos. Eu sei que você está esperando aquele conselho motivacional padrão, sabe? Alguma frase bonita sobre nunca desistir dos seus sonhos. Mas não é isso. Isso aqui é sobre a verdade mais brutal que eu aprendi em 85 anos de vida. E essa verdade é tão desconfortável, tão pesada, que a maioria das pessoas prefere só ignorar até que, bem, seja tarde demais. Se você está assistindo isso agora, talvez ainda dê tempo, quem sabe, mas você precisa prestar muita atenção, porque o que eu vou te contar mudou a minha vida lá pelos 72 anos. E antes disso eu era exatamente o tipo de pessoa que talvez você admire, trabalhador, honesto, leal, sempre colocando os outros na frente. E sabe onde é que isso me levou? À falência, tanto emocional quanto financeira. Eu passei 50 anos da minha vida acreditando numa mentira muito bonita. A mentira de que, se você for uma pessoa boa, se trabalhar duro, se for leal às pessoas certas, a vida vai te recompensar. Que o universo, Deus, o karma, seja lá o que for, vai ver seu esforço e te dá o que você merece. Mas deixa eu te falar a real. O mundo não funciona assim. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai parar de se sabotar, entende? Eu cresci pobre, muito, muito pobre. Meu pai trabalhava 14 horas por dia numa fábrica e mesmo assim a gente mal tinha o que comer. Mas ele sempre me dizia: filho, seja honesto, trabalhe duro, seja leal à empresa e um dia você vai ser recompensado. Então, foi isso que eu fiz. Aos 18, consegui meu primeiro emprego. Aos 22, já estava numa empresa onde eu achava que ia passar o resto da minha vida. Eu era dedicado, chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava, nunca pedia aumento, porque eu achava que meu esforço ia falar por mim. Passei 30 anos naquela empresa. 30 anos. E sabe o que eu ganhei no final? Uma carta de demissão e um aperto de mão. Eles me substituíram por alguém mais jovem, mais barato. E toda aquela lealdade, todo aquele sacrifício, não significou absolutamente nada. Mas o pior não foi perder o emprego, não. O pior foi perceber que eu tinha desperdiçado 30 anos da minha vida acreditando que ser bom era o suficiente. Eu não investi em mim mesmo, sabe? Não aprendi novas habilidades, não construí uma rede de contatos. Eu não guardei dinheiro porque, honestamente, achava que a empresa ia cuidar de mim. Eu coloquei toda a minha fé, toda a minha esperança em um sistema que, no fim das contas, não dava a mínima para mim. E não foi só no trabalho, viu? Foi nos relacionamentos também. Eu tive amigos que eu ajudei de todas as formas possíveis, financeiramente, emocionalmente, com apoio incondicional. Eu emprestei dinheiro que, bem, nunca mais vi de volta. Dei meu tempo, minha energia, porque eu achava que era isso que amigos faziam. Mas quando eu precisei de verdade, quando eu perdi o emprego, quando eu estava no fundo do poço, onde estavam essas pessoas? Me diz, onde elas estavam? Sumiram. Simplesmente sumiram. E sabe o que eu percebi, né? Eu não era amigo delas. Eu era conveniente. Eu era útil. E quando eu parei de ser útil, eu parei de existir para elas. Tudo, absolutamente tudo, mudou quando eu tinha 72 anos. Eu estava sentado sozinho no meu apartamento minúsculo, olhando para aquelas contas que eu não conseguia pagar, pensando em como eu tinha chegado àquele ponto. E de repente bateu uma raiva profunda. Não de Deus, não do mundo, mas de mim mesmo. Porque eu percebi que ninguém tinha feito aquilo comigo. Eu tinha feito isso comigo mesmo. Eu tinha escolhido ser passivo. Eu tinha escolhido acreditar que ser bonzinho era suficiente. Eu tinha escolhido ignorar a verdade feia que estava bem na minha frente o tempo todo. E qual é essa verdade? Ninguém vai salvar você. Entende? Ninguém vai reconhecer seu valor se você mesmo não reconhecer. E ser uma boa pessoa, bem, isso não te protege de morrer pobre e sozinho. Essa é a verdade feia. A verdade é que ninguém quer aceitar.
Porque é muito mais confortável acreditar que o mundo é justo, que as pessoas são gratas, que o esforço sempre é recompensado. Mas não é. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você vai parar de esperar que alguém venha te salvar e vai começar a salvar a si mesmo. Aos 72 anos, eu tomei uma decisão. Eu não ia morrer daquele jeito. Eu não ia deixar que os últimos anos da minha vida fossem definidos pela minha ingenuidade dos primeiros 70. Então eu mudei. Radicalmente. Parei de emprestar dinheiro. Parei de dizer sim para tudo. Parei de colocar as necessidades dos outros acima das minhas. E sabe o que aconteceu? Algumas pessoas me chamaram de egoísta. Me acusaram de ter mudado, de ter ficado frio. E elas estavam certas de certa forma. Eu tinha mudado. Porque eu finalmente entendi que cuidar de mim mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Eu comecei a investir em mim. Aprendi coisas novas. Construí pequenos projetos. Guardei cada centavo que eu conseguia. E lentamente, muito lentamente, minha vida começou a mudar. Hoje, aos 85 anos, sabe, eu não sou rico, mas eu tenho o suficiente. Eu tenho paz, eu tenho dignidade e, o mais importante, eu tenho algo que eu não tinha lá pelos 72, controle sobre a minha própria vida. E sabe o que mais eu aprendi? As pessoas que realmente importam, as pessoas que de verdade te amam, elas não vão te abandonar quando você começar finalmente a se valorizar. Na verdade, elas vão te respeitar muito mais, viu? Então, deixe-me te dizer o que você precisa fazer. E eu já sei, você não vai gostar de ouvir isso. Mas olha, eu não tô aqui para te fazer sentir bem agora. Estou aqui para te falar a verdade, nua e crua. Pare de esperar que o mundo seja justo. Ele simplesmente não é. Pare de esperar que as pessoas reconheçam o seu valor só porque você espera. Elas não vão. E pare de acreditar que ser bonzinho é o suficiente. Não é não. Você precisa ser estratégico. Você precisa ser, digamos assim, egoísta de um jeito inteligente. Você precisa investir em si mesmo, antes de começar a investir nos outros. Você tem que construir sua própria segurança financeira, emocional e social, porque no fim das contas, ninguém vai fazer isso por você, entende? E sim, isso quer dizer que às vezes você vai ter que decepcionar umas pessoas. Às vezes você vai ter que dizer não. Às vezes você vai ter que escolher você mesmo, em vez de ser o herói de todo mundo. E sabe, tá tudo bem, porque no final das contas, quando você estiver velho como eu, a única pessoa que vai estar lá com você de verdade é você mesmo. E você vai ter que olhar no espelho e decidir se tá orgulhoso de quem você se tornou. Eu perdi 50 anos sendo passivo, sendo bom demais, sendo ingênuo demais. E eu quase morri pobre e sozinho por causa disso. Não cometa o mesmo erro, por favor. Aceite essa verdade meio feia. O mundo não vai te salvar. As pessoas não vão te valorizar só porque você é bom. E se você não cuidar de si mesmo, ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer isso. Eu tenho 85 anos. Eu não sei quanto tempo me resta, né? Mas eu sei que esses últimos 13 anos, vivendo com os olhos bem abertos, valeram muito mais do que os 50 que eu passei meio que dormindo. Não espere chegar aos 72. Não espere estar no fundo do poço. Não espere perder tudo para, de repente, perceber que você é o único responsável pela sua própria vida. Se essa mensagem te incomodou um pouco, se ela te deixou desconfortável, ótimo, porque é exatamente esse o efeito que ela deveria ter. A verdade, ela não costuma ser confortável, mas ela é, sem dúvida, necessária. Inscreva-se neste canal, compartilhe esse vídeo, não por mim, mas pelas pessoas que ainda estão vivendo a mesma ilusão que eu vivi, porque talvez, só talvez, a gente consiga salvar alguém de desperdiçar 50 anos da própria vida. Obrigado por me ouvir, e lembre-se, ninguém vai salvar você, então pare de esperar e comece a agir de verdade.